Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor aqui com essa adaptação, né? Desperta a igreja, acorda a igreja em português. Amém? Então vamos lá. Desperta também. Acorda a igreja. Desperta a igreja. Está voltando. Amém? Desperta a igreja é perfeitamente entendível que nós precisamos despertar. A igreja de Cristo precisa do despertamento, porque estamos vivendo, irmãos, as situações que está vivendo aí, essas coisas que estão circulando, o pessoal está compartilhando, que rumo o mundo vai caminhando agora, pois tem muitas coisas aí acontecendo, tem muita gente se queixando, pessoas denunciando aí as mudanças das leis absurdas, né? Que é insuportável
a gente fica imaginando como conviver e a cara de pau, a cara dura, e é como eu estou dando a impressão que aquela história da rã está sucedendo conosco. A rã, né, que alguém fala que a rã na água morna, ela pode se deixar cozinhar, morrer. Se botar ela na água morna, vai pouco a pouco, e ninguém se dá conta, porque as coisas estão acontecendo, esse negócio das leis, mudança de gênero, a pessoa chega a dizer para você, você não é homem, e você aceita, você sabendo que você é homem. Você não é mulher, você aceita sabendo que você é mulher. É como se alguém dissesse, olha, a partir de hoje pau não será mais pau, pedra não será mais pedra, pedra é pau e pau é pedra. E você aceita isso com normalidade. E não é normal. Não é normal, por quê? Porque Deus, o meu Criador, o teu Criador, o Senhor, Ele diz, fez macho e fêmea os criou. Amém. Glória a Deus. E abençoou e disse, fecundai, sede fecundo e multiplicai e povoai a terra. Aleluia. As leis do Senhor, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, amados. Não vamos aceitar isso. Aí chega o impostor, aí diz, não, isso não é assim. E quem é ele? Ele é o pai da mentira, de todo engano. Tá? Ele só veio para quê? Roubar, matar e destruir. E por que eu vou fazer caso dele? Não farei caso de ouvir a Satanás. Não. Nós temos que dar ouvido e guardar e ser fiel à palavra de Deus, porque ela é a verdade. A tua palavra é a verdade, diz o Senhor. Agora, ficar aceitando essas mudanças radicais e diabólicas, jamais. Então, como eu falei, que nós vamos ponderar um pouco aqui, já que hoje nós fomos mais além um pouco no louvor, e tardamos também na escuta em contraste de algumas músicas, né? Mas queria ponderar com vocês, meus amados, sobre porque a vida eterna é exclusiva em Cristo. Isso é uma coisa assim, que para nós é muito claro como o sol ao meio-dia. Mas para muitas pessoas, né, eles não conseguem abrir mão da religião, não conseguem abrir mão de alguma filosofia, não conseguem abrir mão de alguns conceitos, não conseguem, eles querem incluir, eles querem inclusão, mas não estão dispostos a abrir mão, não estão dispostos a aceitá-lo com suficiência, a Cristo como o único e suficiente Salvador, como aquele que realmente ele está capacitado e é o único que detém o poder da vida eterna para nós, para mim, para você, para quem quer que seja. Amém. Que creia, para quem quer que creia, melhor dizendo. Né? Então, a gente vê e conversa com as pessoas, evangelizando aí, a gente às vezes tem experiência e vê que as pessoas têm até vontade de querer crer. Mas ela imagina que não consegue deixar a sua religião. Poxa vida, para mim é crer na salvação, para mim crer em Jesus, para mim ser salvo com Jesus, eu tenho que deixar as práticas da minha religião. Isso é muito como se fosse muito difícil, muito pesado, como se fosse um prejuízo, né? Jesus trazendo a libertação, Jesus trazendo a coisa mais fácil para nós, né? Facilitando, na verdade, a situação, porque a religião é coisa do homem, né? A tentativa do homem religar-se com Deus novamente, né? Reconciliar-se com Deus. O cristianismo é o contrário, é Deus vindo reconciliar o homem consigo mesmo, já que o homem não conseguiu se reconciliar com Deus através da religião. Aí alguém diz, não, mas o cristianismo, e nos chama também de religioso, e diz, não, mas se é religião, os cristãos são religião. Não, quando Jesus veio já tínhamos bastante religião no mundo. Ele não veio fazer religião e nem colocar uma religião. Ele veio trazer
ensinar o caminho, né, para Deus. Ele veio, ele disse, quem quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cristianismo é a prática de vida. Cristianismo não é uma placa religião. Aleluia. Prática de vida. Tá? Ame. Glória a Deus. Ame. É tanto que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá? Porque você cumprindo os 2 mandamentos, você não precisa se preocupar e nem se preocupar com religião nenhuma. Olha só, a vida eterna é em Cristo. Em João 15, apenas 4 capítulos de João aqui, em alguns versículos desses 4 capítulos, nós vamos ter muito claro, pela Bíblia, que é exatamente a vida eterna está exclusiva em Jesus e nenhum outro mais. E nenhum outro. Que ele diz, aqui em João 3,15, ele diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Então, aqui já estamos vendo que todo aquele, tá? Não é questão de ser obrigado, não é questão que vai ser toda a população, e também estamos vendo que não é uma coisa generalizada, como certas religiões se impõem aos seu povo, que tem que pertencer àquela religião sim ou sim, que tem que servir ao seu Deus sim ou sim, e quem não servir será executado, ou será banido, ou não será aceito. Não, aqui é diferente, é crer, é uma escolha voluntária, porque Deus é democrático, aleluia. Deus é maravilhoso, Ele deu um presente maravilhoso, estupendo, coisa preciosíssima, que é o livre-arbítrio, que nos dá livre escolha, e Ele só quer adoração, e Ele só quer aquele que se achega a Ele com desejo, com liberdade, não forçado, não por interesses, não por manipulações de alguém. Ele quer que eu e que você chegue para Ele, porque reconheço que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que eu sou necessitado dEle e que eu quero ser amigo dEle com todo o meu coração, com a espontânea, e reconheço a minha necessidade. E não porque fulano de tal me manda, não porque fulano de tal me obriga, não porque minha mãe e meu pai me obrigam. Não, Ele não aceita nenhuma adoração forjada, nenhuma adoração forçada, tá? Para começar. Então, vê que quando essa pessoa aqui, que realmente quer ter vida eterna, ela precisa o quê? Crer no Filho de Deus. Porque nós vimos a leitura de Isaías. Ele veio para isso, ele veio com essa missão. Ele tem a missão mais sublime que jamais pode ser contada, pode ser lida, pode ser notificada. A missão que transcende para toda a eternidade. Esta é a missão do nosso Rei amado Jesus. E a salvação é por Ele, porque Ele fez essa missão de salvar. Ele veio com a missão de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? Quem se havia perdido? Toda a humanidade estava perdida, destituídas da glória de Deus. E Jesus veio para isso. Amém? Jesus Cristo, não outro nome. Você não vai ouvir eu falando aqui, nem a Bíblia não vai te apontar nenhum outro nome como um autor de salvação ou de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O 3,16, ele faz aqui uma descrição, um motivo muito bem, que deixa bem claro, mais ainda reforçado. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, de novo, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo, amados? Todo aquele que nele crê não pereça,
Veja que há motivo. Jesus teve um motivo para vir te salvar, para vir me salvar. É porque se não viesse, tem um juízo, que ele está chamando de perecimento. Esse perecer, ele tem outra tradução também, que não seja condenado, que não vá para o lago de fogo eterno, que não seja perdido para sempre. Tá? Por isso que ele veio para nos livrar da ira vindoura. Amém. Ele veio para nos dar a vida, porque também existe a morte segunda. E os que não tiverem a vida em Cristo terão, por consequência, a morte segunda. Porque a condenação leva para isso, para a morte segunda. Tá? Então, aí está muito claro a vida eterna. Ele diz para que todo aquele que nele quem creia em Cristo, não é em Paulo, não é em João, não é em Tomé, não é em Pedro, não é em nenhum outro nome, é em Jesus Cristo. Amém. Que isso fique muito bem claro para você, porque para mim já está, graças a Deus. E eu sou feliz por entender e crer e segui-lo. Ele diz: quem nele crê não é julgado. Olha que maravilha. Quem nele crê não é julgado, amados. Ele impede, você não vai precisar passar por nenhum julgamento, nenhum juízo. Você é absorvido por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em compensação, ele diz, no verso 18, eu estou lendo, tá? E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para que você veja que é complicado. A salvação e a vida eterna é exclusivamente nele, não há outro. E se a pessoa que rejeitar ele, que resistir, que não quiser, está perdendo a oportunidade de reconciliar-se com Deus e de morar com Deus por toda a eternidade. Por quê? Porque está rejeitando o único que tem o poder de dar a você a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, e batizantes e todos, devamos atentar, buscar na palavra do Senhor, que ela tem sim a resposta e que ela tem o que nós necessitamos a respeito dos céus, a respeito da eternidade, a respeito da salvação, a respeito do perdão, a respeito de todas as nossas necessidades. Está aqui, consulte, veja como isso está ficando muito claro. E se você fizer eu estou fazendo aqui 4 pontuações, algumas referências, mas se você for fazer uma leitura seguida, um estudo da salvação e da vida eterna, você vai realmente ficar com toda certeza bem esclarecido de que você não precisa de religião, que você não precisa de se agarrar e se firmar a filosofias, que você não precisa da riqueza para ir para o céu, que você não precisa de muitas coisas que você faz uso delas hoje, pensando que boas obras, por exemplo, as boas obras são boas, mas não salvam. A salvação e a vida eterna é exclusivamente em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Santo, santo é o Senhor. Ele diz aqui, no versículo 35, eu vou ler a parte B do versículo, para depois ler o versículo 36, que é muito esclarecedor também. Ele diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Todas as coisas Deus o entregou nas suas mãos. Para onde você vai? Você vai buscar quem para ser salvo, se a salvação e se a vida eterna está em Cristo? Ele diz a vida eterna. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Isso é a palavra de Deus, amados, dizendo para mim e para você. Não resista. Simplesmente
creia. E se você disse, mas eu não posso crer porque teve um homem na Bíblia, me lembro agora, e conto para você, que esse homem foi pedir ajuda a Jesus e ele não conseguia crer. Ele tinha pedido ajuda dos discípulos para libertar seu filho, que era terrivelmente endemoniado, tinha umas legiões de demônio, e que estava maltratando o seu filho, querendo matá-lo e destruí-lo, e ele foi aos seus discípulos não puderam libertar o seu filho, e então ele veio para Jesus, mas na verdade ele também não conseguia crer, e ele chegou para Jesus e fez o seguinte pedido: Senhor, se tu pode livrar-me, ou libertar meu filho, liberta. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então ele pegou e fez a seguinte correção. Ele disse, Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Amém. Reconheceu que tinha pouca fé. Se você também não consegue crer que Jesus Cristo, que a vida eterna está nele, peça ajuda, diz, Senhor, ajuda-me a entender e a crer. Ajuda na minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo aqui que os versículos são muito claros, que a vida eterna está em Jesus Cristo. Está nele, não está em nenhum outro nome, não é para um outro nome, mas simplesmente em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vejamos aqui, versículo 47 de João 6, que ele diz, em verdade vos digo, em que quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, Jesus falando, que quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade, repetida 2 vezes, significa realmente uma afirmação plena e de toda convicção, e que realmente não tem como não se cumprir. Tá? Então, você precisa, você que ainda não tem certeza de salvação, é tão real essa salvação que a pessoa que crê em Jesus de verdade como o único e suficiente Salvador, ele adquire a certeza. A certeza é tão grande que ele está disposto a morrer por ela. Né? Você não sabia disso? Tem muitos cristãos morrendo aí e não abrem mão. E eu creio que eu também sou um deles. Não abre mão da certeza da minha salvação. Aleluia. É certeza de verdade. Porque Jesus afirma e confirma no nosso coração e a nossa alma crê de verdade que estamos salvos. Aleluia, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo aqui, 40, desse versículo de João, diz, de fato, a vontade de Deus, meu Pai, é que todo homem que via o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia postreiro, ou no último dia. Tá certo? Você vê, a vontade de Deus é que todo que creia em seu Filho tenha a vida eterna. Salvação é em Jesus Cristo. A vida eterna está em Jesus Cristo. Não tem como mudar essa realidade bíblica. Mas você pode dizer o que disser, pode tentar argumentar, porque fulano, porque ciclana, porque tem gente que diz, mas eu conheço crente. Não, nós não estamos falando em julgamento de crente, nós não estamos falando em outra situação. Nós estamos falando da vida eterna que é exclusivamente Jesus Cristo. É só isso. Não está em jogo aqui fulano, não está em jogo eu, não está em jogo quem quer que seja. Está em jogo o que nós estamos falando e esclarecendo para você é que se você realmente quiser viver na eternidade, quer ser salvo, quer viver na eternidade com Deus, só tem um jeito. Reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Fora disso, não há maneira. Glória a Deus. É isso. É tão fácil como isso. Mas você tem seus motivos? Tá, tudo bem. Não é obrigado, não. A salvação não é obrigado. Jesus, ele deixou isso muito claro quando ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, porque o primeiro passo é querer. Tá bom. Bem. É querer.
Se você quer, então você consegue. Se você não quer, então você rejeita. E aí, não é obrigado, porque lembra-se do livre-arbítrio, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando, mas vou lá ler aqui mais. Por exemplo, quando lá em João 11, 25 e 26, ele disse para Marta, quando ele estava ali para provar que ele tinha prometido para ela, ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que é de ressuscitar no último dia. Ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqueles que vivem e creem em mim não morrerão jamais, ou não morrerão eternamente. Tá? É ele o autor, ele é a ressurreição. Por isso que ele pode garantir, aleluia, a vida eterna para mim, para você e para todo aquele que crê nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aqui em 1 de João 11 e 12, a gente lê assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá vendo? Mas claro que isso é impossível. Tá? Ah, mas eu tenho a Deus. Ah, mas eu creio muito em Deus. Ah, mas pode dizer o que você quiser, meu amigo. Por que você não entrega a sua vida a Jesus? E aí você resolve o problema da vida eterna. Tá? E você terá a vida eterna em Jesus Cristo. Tá? Porque é só nele. Não tem outro jeito, não tem religião nenhuma. Ah, mas a minha igreja é a primeira igreja que existiu. Não existe, não tem negócio não. Ah, mas a minha igreja é a maior, é a mais rica, não sei o que. Não adianta nada. É irrelevante. Tá? Qualquer argumento que você contradiga que a palavra do Senhor será irrelevante. Tá? E pior, é como se fosse naquelas prisões. Né? O que é que diz o policial quando ele atua o infrator? Ele diz: você está preso, tudo que você dissesse será levado em sua contra. Então, nós estamos na condição de pecador. Jesus oferece aqui a redenção. E tudo que você disser que não quer ou rejeita, pois pior é para você. Vai ser em sua contra isso. Tá? Mais um versículo aqui, né? E depois fechamos mais um versículo, chave de ouro, e encerramos. Diz aqui, versículo 20 de João 5. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que conheceremos, para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Fora dele não tem vida eterna, amado amigo, querido. Entenda, por favor. Ou pesquise, se você não conseguir, entre em contato conosco, entre em contato com os homens de Deus, busque, leia a Bíblia e busque ajuda na Bíblia. Amém. E você vai sim conseguir entender e crer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Então, aqui nós vamos parar, porque com essas referências, nós vemos suficiente para que você entenda que a Bíblia deixa muito claro que a salvação, que a vida eterna é exclusiva em Jesus Cristo. Não é por outro meio, não é por outra maneira, não é por religião, não é por qualquer outra condição. A condição é cremos em Jesus Cristo. Como Paulo resumiu para aquele carcereiro lá, ele disse, o carcereiro disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Quando ele viu a manifestação, o poder de Deus na vida de Paulo e Silas, reconhecendo que eles realmente desfrutavam de uma comunhão plena com Cristo, com Deus, e que Deus era com eles, e ele disse: o que eu tenho que fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Os salvos viverão com o Senhor eternamente,
porque a vida eterna está em Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então, Aleluia. deixamos tudo isso claro. E para quem não ficou claro, por favor, só entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em fazer estudo com você, para que fique tudo claro e que você realmente possa desfrutar da vida eterna em Jesus Cristo conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos preciosos, Senhor, por este culto, por os irmãos que estão do outro lado. Irmãos, Senhor, longe, do outro lado do oceano, Senhor amado. Mas estamos todos unidos no Teu amor, na Tua palavra, no mesmo Espírito, Senhor. Ó Deus Santo, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor, nos guarda, Senhor, nos sana, nos cura, nos aviva, Senhor amado, para que possamos estar na Tua presença, Senhor, cada dia mais. Ó Deus, conseguindo, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, pela madrugada e comendo da Tua palavra e nos alimentando. Alimenta-nos, ó Deus, dá-nos, Senhor amado, ó Deus, de noite para testemunhar do Teu amor, Senhor, neste mundo, Senhor amado, de trevas, nesse mundo de confusão que estamos vivendo hoje. Mas sabemos que Tu és o mesmo, que permanece, que tem o controle de todas as coisas e que guarda aqueles que confiam em Ti. Nós seguimos, Senhor, confiadamente na Tua palavra. Guarda-nos, santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, fique conosco, abençoa, Senhor amado, Teus servos missioneiros, as missões, Senhor amado, do nosso país. Ó Deus, abençoe, salva nosso país. Ó Deus, e prospera, Senhor, e liberta-nos da corrupção e dos corruptos. Faz cair por terra, em nome de Cristo Jesus. E abençoa a Tua igreja e prospera, Senhor, e aviva a Tua igreja, para que estejamos preparados para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, as doces consolações e o zelo e o cuidado do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra. E todos digamos amém. 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 Um abraço forte e fraternal. Que Deus nos bendiga e que Deus bendiga a todos, abençoe a todos, em nome de Jesus. Tamara, que Deus abençoe todos aí. Pastor Rony, que Deus abençoe a sua e sua família. Forte abraço, meu amado amigo e irmão em Cristo.